acredito que o ChatGPT é apenas o início do começo, do princípio do que vem por aí. Eu diria assim, até hoje nós tivemos grandes ondas que mudaram a nossa vida. A internet foi uma grande onda e hoje, 20 anos depois, para nós já faz parte do nosso cotidiano, né? Dessa vez nós não estamos vendo uma onda, nós estamos vendo um tsunami. Sim. E esse tsunami, nós vamos ter que aprender o mais rapidamente possível a surfar nele, porque senão ele engole a gente. Então, eu sou um otimista, Bruno, você sabe, eu estou sempre vendo o lado bom da tecnologia, não o lado ruim, mas claramente nós vamos ter uma substituição da inteligência artificial na área do direito, na área da arquitetura, na área da publicidade, na área da geração de código. Nós estamos vendo já isso acontecendo agora, as we speak. E aí, evidentemente, que tem duas hipóteses. Um processo de adição, onde homens e mulheres se transformam em super-homens e super-mulheres, ou de substituição. Sim. E it's up to us, está na nossa mão a gente abraçar de maneira entusiasmada o que existe por aí, ou ficar negando, ficar com receio, ficar com medo, e nós seremos engolidos por tudo isso que está vindo por aí. Eu acho que a inteligência artificial está sendo percebida pelo primarismo do jornalismo brasileiro, porque é muito primário, né? Está sendo percebida como aquilo que vem roubar empregos. Se você fizer uma análise um pouco mais profunda, você vê que ele não vem roubar empregos, ele vem devolver nossa humanidade. Nós não nascemos para ficar numa linha de produção trabalhando ou ilustrando durante 3 dias uma imagem. Nós viemos para sonhar, para imaginar, para questionar, para duvidar. Esta é a missão humana, que nós nos afastamos dela durante décadas, em nome de uma produtividade. Esta produtividade vai ser transferida para a inteligência artificial e vai trazer de volta a capacidade nossa de sonhar, imaginar, criar. É isto que nós devemos fazer a partir de agora. Bom, você me lembrou uma frase que ela foi dita por um gestor, o Paul Tudor Jones. Ele estava numa conferência há um tempo atrás falando sobre isso, já faz alguns anos. IA e robôs e como isso poderia mudar o futuro do trabalho. E aí perguntaram justamente para ele, você não acha que a gente vai ter um desemprego em massa? E ele respondeu uma frase que ela é icônica e que a Malu usa muito bem para vender vibradores. Para ver como é que é uma frase versátil, né? É uma frase vibrante. Exatamente. Perfeito. Ele disse o seguinte, Eu tenho um nenhum sex shop, homem pra quem não sabe. é melhor do que uma máquina, nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Foi isso que ele argumentou. Muito boa. Só essa que frase. eu fico em dúvida se realmente vai ser assim, um homem com uma máquina vai conseguir superar a máquina em si. Porque devido a essa evolução exponencial, né, que é até assustadora se for pensar, eu juro que na hora eu fiquei arrepiado, porque eu não sabia que estava evoluindo tão rápido assim. Para mim o paradigma ainda era a lei de Moore. E o pessoal até fala, não, esse paradigma vai chegar até um limite, porque o que a lei de Moore fala, Eu ia né? perguntar isso O Gordon Moore foi um dos criadores da Intel. E ele viu o seguinte, com a evolução dos transistores, dos chips, que o número de transistores em um chip estava dobrando num período de mais ou menos 18 meses pelo mesmo custo. Isso significa que os chips do próximo ano vão ser mais poderosos do que os dos últimos 50 anos somados. É isso que ele está falando. Só que eles estão ficando minúsculos, está chegando numa limitação física para que fiquem ainda menores. Então, alguma coisa aconteceu, um novo paradigma em termos de evolução. E parece que já está acontecendo, que é essa evolução das inteligências artificiais. E o Elon Musk, por exemplo, é muito vocal, falando que é até um risco para a humanidade, na opinião dele. E eu li um livro chamado Superinteligência uma vez que eu comprei pelo motivo errado. Eu comprei porque eu achei que ele iria me ensinar a ser mais inteligente. E ele não falava disso. Ele falava, era um filósofo sueco, Nick Bostrom, sobre como uma hora surgiria uma superinteligência e que o marco seria quando essa superinteligência fosse capaz de fazer qualquer coisa, né? Por exemplo, criar outros programas, melhor do que o melhor homem é capaz de fazer. Então ela criaria uma outra versão melhorada dela, que criaria uma outra, e de repente, numa curva exponencial, nós criamos Deus. Era basicamente o que ele falava. E como se proteger desse Deus? Era um livro meio sinistro, no final das contas. Mas vocês acham que existe realmente esse risco do ser humano ficar obsoleto devido à evolução da inteligência artificial? Então, depende como
como o Walter estava falando aqui, como que a gente vai encarar o trabalho no futuro, né? Esse aqui é o ponto. Tem um livro também muito bom de outro especialista lá da Singular, chama Boyles, chama O Futuro do Trabalho, então, mas está em inglês, né? Quem que se interessar para procurar. E ele fala, principalmente assim, das substituições de emprego, né? Que a gente tem que ter a noção de que você não vai pegar uma massa hoje, por exemplo, de motoristas de caminhão com 60 anos, 50 e tantos anos, e vai transformar esses caras em trabalhos criativos. O cara não vai sair, não vai virar UX, não vai virar... não vai, cara. O cara está em outro momento da vida dele. Então, a sociedade que agora se move para utilizar em massa a inteligência artificial tem que se mobilizar também para saber o que fazer com essas pessoas que não vão se realocar para esses novos empregos. E na economia tem um nome isso, né? A gente chama de desemprego estrutural. É o gap da estrutura de emprego atual com a estrutura de emprego que está se formando. Então, assim, não é que os empregos não vão existir mais, mas a estrutura de emprego muda. E aí a gente tem que conseguir, através de políticas públicas, de capacitação para quem quer se recapacitar, conseguir fazer essa ponte de transição para esses empregos do futuro. Agora, um outro dado também que é super importante, que eu acho que nessas discussões as pessoas às vezes esquecem, é que se você olhar vários estudos científicos que comparam o crescimento econômico de países desenvolvidos, que são países que têm um nível de automatização muito elevado, esses países têm menos desemprego do que os países com menos automatização. Uhum. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que... parece um contrassenso. Uhum. Que quanto mais emprego a gente automatiza, parece que a gente está tirando emprego, mas a gente está criando muitos outros, que no longo prazo faz com que esses países, que são países, até que está no livro, aliás, deixa eu deixar aqui contigo logo, o livro Economia Exponencial, tem um gráfico que mostra isso aí, esses países que se adaptaram melhor à revolução tecnológica, eles têm um desemprego muito menor do que os não se adaptaram. Estados Unidos, por exemplo, que o pessoal o tempo todo é surpreendido com geração de emprego acima do que era esperado. Exato. E ainda tem uma questão muito ligada à criação de riquezas do país. Tem um gráfico aí no livro que eu fiz um corte do desenvolvimento do PIB dos anos 60 aos 90 e dos 90 a 2020. O primeiro corte é a Revolução Industrial, que a gente estava ali, né, no final dela, o Brasil crescia, em média, 1% a mais do que o resto do mundo. Então, a gente ia bem antes da Revolução Tecnológica. Cortou 90, começou a Revolução Tecnológica... Só afundou. O Brasil está aqui parado e o resto do mundo está assim, ó. Decolando. Por quê? E numa curva exponencial. Tá aí no gráfico, o gráfico está no livro. Por que isso acontece? Porque a acumulação de riquezas, ano a ano, que seja 1% para cima ou 1% para baixo, ela, por natureza matemática, ela é exponencial. E a gente esquece disso. Acúmulo de riqueza é quando você tem mais riqueza no momento para gerar mais riqueza no momento 2. Juro composto. Juro composto, exatamente. Então, se o país deixa de crescer, que seja 0,6, que foi o que aconteceu com o Brasil de 90 a 2020, a gente está abrindo uma boca de jacaré assim, ó, que é o gráfico que você vai ver no livro. Uma boca de jacaré porque não se adaptou à revolução tecnológica com o resto do mundo. Então, o trabalho de educação tecnológica, de investimento em tecnologia é fechar essa boca de jacaré para aumentar a riqueza dos países. Os países que não se adaptaram, e o Brasil, obviamente, é quase que obrigação nossa falar disso e trabalhar em cima disso também. Porque está claro, está dado. O mundo está crescendo exponencialmente, a economia desses países está crescendo exponencialmente e a gente está parado porque ficamos lá na Revolução Industrial. Eu acho importante falar sobre isso porque a gente está passando por uma revolução, realmente, né? Tipo, a gente viu a primeira revolução, a segunda, a terceira, e tipo, a revolução tecnológica, eu acho que hoje em dia a gente vai ver cada vez mais claramente isso, a questão de tipo, tem muita gente com medo de, vou perder meu emprego, como é que vai acontecer? E eu acredito que, na minha visão, a gente deve deixar a IA hoje em dia ser a nossa copilota. Então, tipo, ela vai vir para melhorar a nossa produtividade, para nos auxiliar, pelo menos nesse primeiro momento. Quando ela começar a avançar a um nível muito alto, aí a gente não tem como prever mais nada, né?
Mas, por enquanto, eu acredito que ela seja mais uma ferramenta que a gente pode utilizar a nosso favor. E, tipo, isso faz muita alusão do fato de que, estava lendo antes de vir para cá, que 50% dos empregos que a gente tem hoje, até 2030, acho que foi o McKinsey que publicou esse tipo de artigo, acho que foi em 2020, vai modificar. Então, tipo, a estrutura que a gente conhece hoje, até 2030, vai se modificar. Novos empregos surgirão a partir disso aí. E alguns que são burocráticos, que é como ele falou, vai ter que ser substituído. Porque, de certa forma, a gente não nasceu para fazer, como disse, ficar 3 horas, 3 dias criando uma arte. Apertando o parafuso. Exatamente. Então, o que a gente puder deixar a máquina fazer para a gente e, de fato, ganhar produtividade, ganhar tempo com a família, ganhar mais dinheiro. Então, tipo, vamos fazer uso, né? Eu queria, inclusive, dizer a vocês que eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais, além de tecnologicamente, filosoficamente, que é o seguinte. Eu, nesses últimos 3 meses, ganhei superpoderes que jamais imaginei que ia poder ganhar. Eu passei esse último mês esquiando e esquiava até, sei lá, 2 da tarde. Depois, começava a fazer ilustrações de palestras, de livros, etc. Eu fiz, nesse mês, 10.000 ilustrações. 10.000 ilustrações absolutamente perfeitas, artísticas. Depois de pegar essas ilustrações e usá-las em palestras, etc., eu depois produzi música para todos esses temas que eu desenvolvi. Então, além do ChatGPT, que está todo mundo falando, porque o Brasil ele é por ondas, não é? O Brasil adora uma onda, nós só se fala naquilo aí some. Winner takes all, né? Exato. É que nem restaurante. Você lança um restaurante, faz uma fila Aqui na em porta. São 3 meses Paulo depois você está chamando de gente, não vem mais ninguém no restaurante, né? O Brasil é muito de moda, muito modal. Você falou, antes da gente começar a conversar, sobre metaverso. Você vai nos Estados Unidos, onde está, continua crescendo, evoluindo, empresas investindo. O Brasil morreu, não se fala mais. Não se fala mais porque é o Brasil, mas continua evoluindo. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, eu acho que, além do chat GPT, existe inteligência artificial que faz música como se fosse um compositor. Existe inteligência artificial que faz arte como poucas vezes eu vi reunidas. Então, nós estamos agora ganhando novos poderes, como se de repente nos tivesse sido entregue um cinto de utilidades do Batman, onde qualquer pessoa pode ser compositor, artista, engenheiro de prompt. Ou seja, o que você quer fazer está sendo possível. Só que pouca gente quer, esta é a realidade. Nós tivemos, durante essas últimas 2 décadas, uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso, que é o nosso celular. Nós temos acesso direto ao toque de um botão à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington. 87% do que é buscado na internet é só bobagem. É gatinho estourando balão, é o Whindersson Nunes fazendo micagem. Ninguém quer saber de nada. Então, o problema fundamental do homem não é a tecnologia, é a perda gradativa da curiosidade, fruto do acesso fácil a toda essa informação. E se nós não continuarmos mantendo a nossa curiosidade em alta, como eu falei, Houston, we have a problem. Né? Ou seja, vamos ter problema. Então, eu tenho certeza que daqui para frente, com a inteligência artificial, com tudo isso que está acontecendo, o mundo não será mais dividido ou segregado entre ricos e pobres, ou brancos e negros, e sim entre curiosos e descuriosos. Aos curiosos caberá a liderança de tudo que está chegando. Eu também acredito no sentido de que, tipo, boa parte do que a gente tem hoje em dia, que são os ilustradores, é bom a gente tocar muito na tecla de que tem ilustradores, tem músicos que eles não curtem a ideia de uma máquina criar a arte deles. Então, tipo, tem que trazer esse outro lado também. Só que eu acredito que daqui para frente a gente vai se tornar mais empreendedor, criador, de fato, do que digamos que, essas funções que a gente já mais tem hoje em dia. Mais estratégico que operacional, digamos. Sim, Isso. exato. Mais criador que fazedor. O que eu penso sempre é que quem está preocupado em perder emprego é sempre quem faz um trabalho medíocre. Claro. E aí a pessoa fala, meu Deus, vão me substituir. Sendo que quando a pessoa faz um bom trabalho, ela não está preocupada com isso. Isso, no geral. Ou seja, não haverá inteligência artificial que compõe músicas iguais a Tom Jobim. Mas haverá 90% da população de música que perderão. Mas quando eu digo perderão emprego, é importante dizer o seguinte,
perderão o emprego se não Esse, se né? aliarem à Isso. inteligência É, se não se artificial adaptar. e não fizerem a sua base musical e produzir 5 vezes mais música, como eu produzi 10 mil ilustrações. É só você se aliar. Ou seja, nós temos que nos jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido. Quando os judeus fugiram do Egito em busca da Terra Prometida, né? Eles chegaram na beira do Mar Vermelho, estava o Mar Vermelho fechado, o exército egípcio atrás e aquele mar fechado na frente. Aí conta a história dos 10 mandamentos que o mar se abriu e eles atravessaram. Não é verdade, não foi o mar que se abriu e eles atravessaram. Foram eles que estavam tão convictos da busca da liberdade que se jogaram no mar. E Deus ficou tão emocionado com a coragem e determinação daquele povo que abriu o mar para eles continuarem a travessia. Então, se eles estivessem na beira da água, botando pezinho para ver se está quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje lá. O problema é coragem e entusiasmo de se jogar nesse mar desconhecido. É porque é algo novo, né? E tudo Claro. que é novo afasta. Dá medo. É.